Você já assistiu alguns vídeos no nosso canal e simpatiza, gosta do tema que nós desenvolvemos? Então se inscreva lá para dar uma força ao nosso canal, dê like e, se possível, se torne membro e veja como é fácil contribuir para que nós possamos continuar existindo, produzindo vídeos e contribuindo para a elevação da consciência coletiva do nosso planeta. De Deus. Pediram tanto que eu acho que Deus deve ter saído assim do trono celestial dele, deve ter dito, quem é essa Daiane? Por favor, não aguento mais, meu ouvido não aguenta mais esse nome, Daiane, que é você. Quem é essa menina? Mostre a cara dela, manda ela voltar, não tem condição. Eu aproveito esse momento para perguntar, você perguntou quem é essa Daiane, né? Deus deve ter perguntado, quem é essa Daiane para resolver o problema dela? E eu te pergunto, quem é esse Deus que resolveu o teu problema? Ah, meu filho, é o Deus que sabe tudo, viu? É um Deus mais perfeito e mais maravilhoso que você nem eu não consigo descrever. É uma coisa, sabe? Eu acho que tudo isso aconteceu comigo para eu entender também quem era a Daiane. Sim. Porque eu tinha me afastado de Deus. Eu fui uma pessoa que nasceu e se criou dentro da Igreja Católica, que fui batizada, que fui crismada, que fiz a primeira Eucaristia, que participei de grupos de jovens, de igreja, que sabe? Então, assim, eu era dentro mesmo de uma religião muito focada, muito dedicada. E aí, com as coisas da vida, né, que a gente costuma dizer que não tem mais tempo, que é só uma desculpa que a gente usa para nossos desleixos, né? Nossas coisas erradas, nossos defeitos, né? E aí a gente acaba jogando a desculpa na falta de tempo. Ah, eu estou estudando, trabalhando, não sei o quê, não tem mais tempo para isso, para aquilo, e você acaba se afastando de Deus. E aí eu me afastei de Deus com essas desculpas esfarrapadas, né? E também, quando você está próximo de uma pessoa que ela é temente a Deus, você acaba indo seguindo, né, o contexto daquela pessoa. Quando você está com uma pessoa que ela é ateu, aí você acaba meio que se deixando também influenciar. E era isso que acontecia comigo. Eu passei quase 10 anos da minha vida com uma pessoa que era ateu, que ele não acreditava na ciência pura, limpa e castra, e mais nada. Tudo vem de uma bactéria, de uma molécula, de uma célula. Deus não existia na cabeça dessa pessoa. E eu acabei que me deixei influenciar. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Nesse meio termo, nesses 10 anos de vida que eu passei, afastada de Deus, eu acho que foi por isso que aconteceu isso comigo. Porque eu até brinco assim, acho que Deus sentiu até minha falta. Deus estava com saudade de mim. Quis te trazer de volta. Me trazer de volta, né? Então, assim, a gente costuma dizer dentro da igreja, né? Deus te ama, Deus quer você, Deus está te buscando. E ele tá, o Espírito Santo, ele é a coisa mais sublime, assim. A gente tem que dar graça por tudo que acontece mesmo na nossa vida, de bom ou de ruim, a gente tem que dar graça mesmo. E aí eu acho que o propósito desse vírus da Covid, as pessoas falam em transição planetária e tal, e não sei o quê. Sim, é uma transição planetária, sim. É uma transição de consciência. Eu acho que as pessoas têm que entender que é um momento em que você tem que parar, pensar e dizer assim, para que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? O que eu sou? Para que eu vim? Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu não vim aqui à toa, né? Foi isso que eu entendi, sabe? Depois que aconteceu isso comigo, foi o que me fez
pensar, analisar que cada um de nós tem um propósito, tem um porquê. E aí todo mundo olhava para mim e dizia, olha, Deus tem um propósito muito grande na tua vida. Porque tu estava no vale das sombras e ele te trouxe de volta. E aí eu comecei a entender. Eu disse, então era esse o objetivo. Eu acho que Deus me colocou numa situação de risco de morte, né? Eu quase morri, eu fui dada como morta, eu passei por várias camadas do mundo espiritual, das mais tristes às mais alegres, né? Para me saber que o mundo não acaba aqui, que a vida não acaba aqui, né? Que aqui é uma passagem e que eu precisava cuidar de mim aqui na Terra, para que quando eu passar para o próximo plano, eu saber que dependendo das minhas atitudes aqui, quais são os planos que eu vou poder ficar, né? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu passei daqueles momentos tristes, daqueles lugares sombrios, até chegar àquele Foi uma lugar... aprendizagem, né? Foi O aprendizagem, eu acho que foi isso. Eu acho que ele queria me mostrar, dizer assim, olha, Dayana, acorda, que você tem que voltar para mim. Você é uma serva de Deus, então volte para ele. Sabe? E você sabe hoje qual seria o teu propósito na vida? Eu acho sim. Eu acho que meu maior propósito, eu também trabalho com isso, eu acho que é de ajudar pessoas, sabe? Eu ainda não sei exatamente como, mas como eu estava conversando hoje com Rosiane pelo WhatsApp, eu disse a ela que recebi feedback de várias pessoas que assistiu a live do canal dela, pessoas de outros estados do Brasil inteiro, me agradecendo pela minha fala. E aí eu disse, nossa, mas eu só contei uma coisa que aconteceu comigo. Em que está ajudando as pessoas, né? E aí vem o que algumas amigas minhas falam, Daiane, às vezes ajudar alguém não é dar dinheiro para ela, não é dar um emprego para ela, às vezes um abraço, um conforto, uma palavra, uma orientação, uma história, um relato de vida, encoraja outras pessoas, ajuda outras pessoas. Então aí eu comecei a perder o medo e era isso que Anderson me dizia. Você precisa perder o medo de falar tudo isso que você está falando para mim, você tem que falar para todo mundo. Porque se esse Deus que você está falando aí agora, que é tão perfeito, lhe deixou lembrar de tantos detalhes, é porque ele quer que você conte. Se ele não quisesse que você contasse, tudo que você vivenciou no plano espiritual, você não ia lembrar, como 90% das pessoas que vão ser entubadas, que entram em comas, quando acorda não lembra de nada. Então você faz parte dos 10%. Se você lembra, compartilhe, porque você vai ajudar. Então, assim, eu acho que é um dos propósitos, é levar esse conhecimento que nem eu tinha, que eu agora precisei dar uma lida, uma estudada. Né, e como fez falta esse conhecimento, né? Enquanto você estava lá. Fez muita falta, né? Fez. Porque se eu tivesse o conhecimento, com certeza eu acho que eu iria me direcionar e me posicionar diferente. De outra forma. Né? De outra forma. Ia ser menos rebelde. Menos interessante é que eu tenho até no nosso canal aqui alguns relatos. Tem um de Anaísa, aquela menina que eu falei que vai apresentar no evento aqui espírita do próximo carnaval, o caso dela, e convidei você também para dar o seu relato, que eu acho que agora eu estou vendo que os dois têm muita coisa em comum, porque ela relata de um outro ponto de vista, do ponto de vista dela, como encarnada aqui, mas tendo uma experiência fora do corpo. Ela encontrou um rapaz que ela mal conhecia, perdido, ele havia morrido, e não sabia que tinha morrido, e falava com as pessoas, e as pessoas não respondiam a ele. Ele estava procurando alguém que visse ele. Então, quando ela viu ele, ele foi falar com ela,
E ela tentou, ela não sabia o que fazer, ela teve ajuda também de alguém que apareceu para ela lá na experiência e disse, oriente ele para buscar a luz, diga a ele que ele faleceu, que ele não está mais nesse plano, ele não está sabendo, diga a ele que siga a luz. Aí ela falou isso para ele. Ele estava numa situação como você estava, perdida, sem saber o que estava acontecendo, porque não tinha conhecimento espiritual nenhum. Então, esse conhecimento é necessário que a gente tenha ele aqui agora, para quando a gente chegar numa situação fora do corpo, a gente não fique perdido sem saber o que está acontecendo e saiba realmente aproveitar aquela situação da melhor forma, né? Ah, com certeza. Eu acho que depois do conhecimento que eu adquiri, inclusive hoje eu tento passar assim, conhecimento um pouco do que eu aprendi para a minha mãe, né? Porque para quem não sabe, ainda quem já assistiu a outras lives já sabe, né? Você também sabe. Uhum. Depois de um ano do que aconteceu comigo, aconteceu também com a minha irmã. E aí minha irmã teve Covid e ela foi para a UTI, ela foi entubada. Só que, infelizmente, ela não resistiu, ela chegou a falecer. E eu confesso a você que até isso que aconteceu comigo, no meu caso de Covid, essa experiência, acho que até isso foi necessário ter acontecido para que eu aguentasse o baque de Suportasse, né? hoje, para que eu suportasse a perca da minha irmã, porque eu sou 10 anos mais velha que ela, então eu cuidava, eu criei, né? Era um pouco mãe também, né? Um pouco mãe, ela me chamava de irmã. Ela dizia, eu ia buscar no colégio, dizia, ó, quem vem me buscar hoje foi minha irmã, e me apresentava para os amiguinhos como irmã. E eu me sentia mãe dela, eu me sinto mãe dela, né? Uhum. E se eu não tivesse tido essa experiência que eu tive há um ano atrás, com certeza hoje eu estaria de novo debilitada, numa depressão profunda, com a perca dela. Uhum. Foi muito difícil, a gente tinha muita esperança que ela se recuperasse, mas infelizmente ela tinha um problema cardíaco que nós não sabíamos, né? E descobrimos já lá, Sim. e aí ela teve uma parada. Infelizmente, tentaram reagir, mas não conseguiu, porque realmente não era para conseguir, porque o ciclo dela era um ciclo Exato. pequeno, era um ciclo Cada um tem a sua hora, né? Tanto que tem a que sua hora. muitos relatos as pessoas dizem que voltam porque é avisada que não é a hora dela ainda, ela tem que voltar. Quando é a hora, a Que foi pessoa o que fica, né? aconteceu comigo, né? Eu dizia, eu quero ficar aqui. Disse, não, mas você precisa voltar. Não é sua hora ainda, você tem que voltar. Aí eu disse, mas agora que eu achei um lugar bom, né? Aí você, danado Pois mesmo. é. Mas mais cedo ou mais tarde, né, tudo indica que todos nós vamos voltar. Estamos aqui passando um tempo, né? Fazendo uma viagem. É E verdade. em Estamos breve, quando a gente concluir, uns mais cedo, outros depois, todos vão voltar para casa, né? Uma curiosidade que eu tenho é que você falou que aos 7 anos de idade você ia se afogando. sim, Chegou a perder os sentidos ou não? Nesse sim, afogamento? sim, Chegou? sim. Eu tinha 7 anos de idade e era num açude, uma barragem, né, do sítio do meu avô. E eu até acho que eu contei essa história também para Rosiane. Eu cheguei a me afogar num buracozinho assim pequenininho que a água não dava na canela Sei. de ninguém. Ninguém Só que imaginava. ninguém imaginava. Criança estava brincando, minhas primas estavam todas lá, todo mundo brincando. E lá tinha uma queda da água, que é uma barragem, e a gente estava naquela parte de baixo, onde tinha vários pocinhos de água, como é que eu posso dizer? Várias piscininhas naturais. Sei. E uma dessas piscininhas eu acabei me afogando. E aí a esposa do meu primo estava em cima da barragem e ela viu só a minha mãozinha assim, querendo subir, não conseguia, e ela gritava para os meus tios, para o meu pai, só que ninguém ouvia por causa do barulho da queda de água.
Sim. E aí ela pegou o chinelo dela e jogou. E acertou nas costas do meu tio. E aí ela apontou a menina. E aí quando eles viraram, olharam e foram lá e me pegaram. Tanto que não tinha nem como eles nem mergulhar, porque era uma coisa rasa, não era Sim. uma coisa funda, não era para se afogar. Só onde você estava é que tinha aquele buraco. E aí eles me tiraram de lá, eu já desfalecida, com a barriga cheia de água, né? E aí eles me reanimaram, e aí eu voltei, né? Conseguiram sugar a água do nariz e tal. Aí eu voltei, e aí não lembrava também muito, eu não consigo me lembrar muito desse acontecimento. Anos depois, já agora, eu conversando com minha mãe, né, falando sobre esses traumas que a psicóloga identificou em mim, esses traumas que eu tenho de infância, e ela falou, numa sessão de regressão, falou dessa questão do afogamento. E aí eu fui perguntar para minha mãe, mãe, como foi o dia que eu me afoguei? Conta aí a mim. Aí ela foi contar, né? Aí ela contou essa história que eu lhe contei, e ela disse, agora, com um jeito assim, bem nordestino da minha mãe fala, ela disse, agora tu era lesa mesmo, viu, Daiane? Eu disse, por quê, mãe? Eu disse, mulher, tu não cobria nem minha canela e tu se afogando num buraco daquele. Não tinha nada. E o pior, quando tu acordou, cismou que tinha um homem puxando tu lá embaixo da água, lá vai teu pai e teus tios procurar ele lá, nem peixe não tinha lá, quanto mais um puxando tu. Aí eu disse, eu disse isso, a mãe disse, você ficou dizendo que quando você acordou, ficou dizendo, mãinha, o homem tava me puxando, o homem tava me puxando. E aí eu fiquei assim, escutando ela falar, tal. Aí depois quando eu terminei de falar com ela, eu liguei para Anderson. Eu disse, Anderson, naquele atendimento, o obsessor disse que vinha me perseguindo há 3 encarnações. E que não era a primeira vez que ele tentava me asfixiar. Mas Sim. essa outra vez que ele tentou me asfixiar foi nessa vida? Aí Anderson foi nessa vida, mas ele não disse exatamente como foi, né? Ele só disse que uma hora ia conseguir. Aí eu contei para ele, né? Aí ele disse, mas você lembra dele? Eu digo, não lembro, é minha mãe quem tá dizendo que eu disse que tinha um homem me puxando. Tá entendendo? A gente é levado a fazer uma conexão aí com esse A obsessor. gente Inclusive, a morte por afogamento também é é asfixia. asfixiada, é falta de ar, né? Asfixiada. Mas o teu santo protetor foi mais forte. Foi bem mais forte, muito mais forte. Eu achava que era assim, eu não achava que tudo ia se conectar, né? Mas e aí é como eu estou dizendo a você, vem as provações, as coisas para me dar certeza do que realmente vinha acontecendo e de que realmente isso existe, que realmente acontece, caso de obsessores perseguir a gente, dívidas de vidas passadas, né? Agora que você sabe que ele existe, você pode pedir por ele, né? Você pode orar por ele, pode se reconciliar Sim, com ele é verdade. conscientemente, né? Para que ele É, esteja num bom lugar, para que ele se liberte desse sentimento negativo que ele traz durante tanto tempo, né? é verdade. Foi exatamente isso que eu fui orientada a fazer, né? Que eu sempre, em minhas orações, eu pedisse por ele, né? Pedisse perdão a ele, que ele me perdoasse, que eu hoje sou uma outra pessoa, que se eu fiz isso com ele alguma vez em alguma vida, não faria mais, né? E aí eu comecei, tanto que foi isso que Zelma, a menina que pediu atendimento para mim, ela explicou nesse sentido. Ela, Daiane, eu precisava saber o que estava acontecendo para mim saber como orar, qual prece fazer. E aí elas começaram a fazer prece em torno do perdão, né? Que era o que eles estavam precisando no plano espiritual. Isso nos leva a pensar que a gente,
quando a gente for fazer nossas orações, a gente reze não só por essa vida, mas pelas nossas vidas passadas também, pelo que nós fizemos, para que a gente se liberte dos karmas, né? E das dívidas. Não foi à toa que Jesus ensinou a gente a orar, pedindo que Deus nos perdoe, assim como nós perdoe as nossas dívidas, né? Assim como nós perdoamos também a quem nos deve. Quer dizer, essa reconciliação é fundamental, né? Para que a gente e os outros que nos ofenderam ou que a gente ofendeu também possam progredir e sair daquelas áreas tenebrosas para áreas felizes, né? A gente sabe que existe isso. Pois é. E aí, a partir daí, eu comecei a entender também o meu trauma do mar, né, de água. Eu começo a achar que esse trauma é justamente uma coisa não só dessa vida, mas de outras vidas. Exato. E aí, eu conversando com o Anderson ainda, né, eu conheço algumas pessoas também do Centro Espírita, e perguntando, né? Tem como saber por que que eu matei ele? Por que que me levou a fazer isso? Porque hoje, nessa vida de hoje, eu não tenho coragem de matar uma mosca. Aí, eles disseram que... E aí fizeram outros atendimentos, tal, não sei o que. Aí disseram, olha, Daiane, o que deu a entender, o que a espiritualidade diz, é que foi bem na época medieval, e que vocês morreram, ele morreu em confronto, vocês estavam em confronto. Era uma luta de matar ou morrer. Só que ele não aceitava, ele não aceitou morrer por você. Talvez isso explique aquele ambiente, né? Antigo, medieval. Sim, aí foi outra coisa também que conectou, né? E eu também não tinha, por exemplo, essa é a primeira live que eu estou contando sobre como era o ambiente lá, na hora que eu encontrei esse homem metade cavalo, né? Então, eu não contei isso para muitas pessoas, acho que eu contei para umas 2, 3 pessoas como era esse ambiente. E aí depois também se conectou, se confirmou, né, com esse relato das meninas lá do Centro Espírita que disseram, olha, ele vem lhe perseguindo há mais de 300 anos, ele não tinha conseguido ainda porque você sempre nasceu em ambientes protegidos, sempre de muita oração, sempre com uma família muito regrada, muito fiel a uma religião. E por que ele conseguiu se aproximar de você? Porque você também se distanciou de Deus, saiu do seu campo de proteção. Quando você para de orar, de rezar, você sai do campo de proteção. Até lá aconteceu isso, né? Quando você saiu daquele hospital, esse hospital, inclusive, é relatado inúmeras vezes, em inúmeras experiências que eu já ouvi. Quando você se afastava daquele ambiente protegido, foi que você viveu aquelas experiências mais angustiantes, né? Inclusive contra ele. Foi quando você não quis ficar ali, naquele hospital protegido, mas quis sair, se aventurar. Aí enfraqueceu, né? E terminou vivendo experiências negativas. Na verdade, foi uma recusa minha, né? Eles queriam que eu ficasse e eu não quis. Eu disse, não vou ficar aqui, eu tô bem, não sei o quê. E quis sair. Agora, o mais bonito disso é o respeito que a espiritualidade tem pelo livre-arbítrio, né? Ele sabe, ó, se você sair daqui, você vai se dar mal, você vai viver experiências ruins. Mas você quer ir, vá. Muito. Aí você tem que viver a experiência ruim e voltar e aprender. Não adianta lhe forçar a ficar onde você não quer. Tanto que quando eu fiz a live no canal de Anderson, no final a gente abriu uma caixa de perguntas, né? E respondemos as pessoas que assistiram, né? Os telenautas. E aí, umas pessoas perguntando se eu tinha assistido o filme Nosso Lar. E aí eu disse, olha, para falar a verdade, o único filme espírita que eu já tinha assistido tinha sido aquele filme Divaldo Franco.
Sim. Minha ex-sogra, ela é muito fã, assim, dele, sabe? Gosta do trabalho dele. E ela sempre acompanhou ele, inclusive quando ele veio aqui para a região, ele veio a Cajazeiras uma vez. E aí ela, quando lançaram o filme dele no cinema, ela chamou, vamos no cinema assistir o filme de Val, tal, não sei o que. Eu fui com ela e tal, mas sem conhecimento da doutrina. Vou confessar a você que eu não tinha conhecimento ainda da doutrina. Foi o primeiro filme espírita que eu assisti. Foi esse de Divaldo. Aí, quando as pessoas começaram a perguntar se eu tinha assistido Nosso Lar, aí eu disse, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vocês vão me dar sugestões dos filmes espíritas para que eu possa assistir, vou maratonar. E aí mandaram, assim, uns 30 filmes para mim, e aí eu peguei uns 3 fins de semana seguidos e comecei a assistir esses filmes. E aí, quando eu assisti o Nosso Lar, eu achei... Aí eu entendi por que a menina perguntou se eu tinha assistido. Porque aí tem uma moça no filme que passa por uma situação bem parecida que eu passei, né? Que quando ela morre, ela se recusa a ficar lá. No caso, ela quer voltar para encontrar o noivo dela, se eu não me engano. No meu caso, eu queria ir ver minha mãe, né? E ela queria ir ver o noivo, uma coisa desse tipo. E as pessoas falam que ela não vá, porque ela vai acontecer coisas ruins, e ela acaba indo, né? E ela acaba se ferrando mesmo. Ela vai bater naquelas regiões mais umbralinas que tem, e aí depois ela consegue, né, voltar, chega muito cansada. Ela chegou exatamente como eu cheguei, bem cansada, bem exausta, querendo ajuda de todo jeito. Realmente. E ele também tem uma cena no filme, nesse Nosso Lar, que eu só vim assistir depois da live, que é justamente o negocinho da TV, né? Que só que lá na TV, eles mostram as pessoas que estavam orando por você, tá? E aí Essa TVzinha eu já vi em muitos relatos também. Pois é, no meu caso, essa TV era como se estivesse passando cenas de algumas coisas que aconteceu da minha vida e ao mesmo tempo ela me levava para outras dimensões que poderiam acontecer, tá entendendo? Quer Já dizer que era ela lhe diferente. mostrou também fatos da sua vida presente sendo do passado. Mostrou coisas assim do passado, mostrou Sim. tipo brigas com minhas irmãs. Eu escutava a voz da minha irmã gritando nos corredores do hospital. Depois eu perguntei à minha mãe se ela estava lá, se ela tinha ido lá. Mas nesse visor eu escutava, eu via, é como se ela fosse funcionária do hospital. Só que eu dizia, ô, gente, Maia nem é médica, nem é enfermeira, o que é que essa menina tanto faz aqui para lá e para cá? Eu ficava pensando, né? Eu escutava ela chorando, ela gritando. E assim, eu e minha irmã, nós sempre tivemos atritos de irmã, desde criança, sempre briga de irmã, né? E aí, a gente inclusive chegou a ficar um tempo sem se falar, de uma discussão que a gente teve, a gente ficou sem se falar. E aí eu escutava muito ela chorar, ela gritar lá, chamando por mim. E aí, quando eu saí, que minha mãe estava na enfermaria, ela foi uma das primeiras pessoas que eu perguntei, foi por ela. E mãe ficou olhando para mim assim, assustada. Oxe, tu tá perguntando por Maiane? Que é a minha irmã do meio, né? Aí eu disse, sim, mãe, cadê Maiane? Aí mãe disse, minha filha, ela e Mai se juntaram as duas, era choro, porque tu tava nesse hospital. E ela desesperada e dizia, mãinha, Daiane não pode morrer sem me perdoar. Se ela morrer sem me perdoar, eu não me perdoo. Aí eu, mãe, pois eu tenho certeza que ela estava aqui no hospital. Eu escutava ela gritando. Aí mãe, estava não, minha filha, ninguém entrava aqui não, ninguém podia entrar aqui não. Eu digo, pois ela estava, mãe, ela estava aqui, eu vi. E mãe dizendo que não, que não. Aí depois ela parou de me contrariar, porque quando ela me contrariava, eu ficava muito nervosa lá dentro ainda do hospital, né? Aí ela, tá bom, mulher, tava, tu não tá dizendo? Fica aí com teus sonhos, com teus delírios. E Pois aí, é. e aí depois eu até perguntei, né, a minha irmã,
Eu disse, mulher, tu sonhou comigo alguma vez? Ela disse, direto. Ah, Maria, sonhava direto com tu. Uhum. Eu disse, ah, pois eu escutava tu chamando por mim lá na porta da UTI. Aí ela disse, era. Eu escutava a voz de uma colega de trabalho aqui, que ela foi secretária de educação. Eu escutava ela conversando nos corredores com os médicos, Uhum. e eu falei para ela isso. Eu disse, Francimone, eu escutava a tua voz lá dentro da UTI. Aí ela disse, minha voz? Eu disse, sim, era como se eu tivesse internada aqui em Cajazeiras, no CDI. Uhum. Aí ela disse que era, eu disse era. No primeiro momento era. Aí depois eles me levavam para outro canto. E era numa ambulância, e era tu quem dizia que a ambulância tinha chegado. Aí ela disse, era, disseram, que coisa interessante, Daiane. No dia que tu adoeceu aqui, a gente tirou o texto aqui na secretaria, rezamos o texto inteiro aqui. Eu digo, e foi. Eu digo, pois é. Eu tenho a impressão que Daiane realmente morreu nessa experiência, a antiga, né? E veio a nova Daiane. Nova Daiane. Você não é mais a mesma. Você já está Sou, falando de Daiane como se fosse outra pessoa, né? Você agora é na uma. terceira pessoa. É, Aquela realmente, ela já aquela ficou por ali. Você veio embora. ficou. Ficou. E que bom que ela ficou, porque a Daiane de hoje é, assim, uma pessoa mais segura, Uhum. mais compreensiva, né? Um pouquinho mais de paciência, porque minha mãe disse que eu não passei na fila da paciência, realmente eu não passei, mas agora eu tô, sabe, tô tendo Mais paciência, humana. Deu sabe? um Tô grande mais. salto. Eu acho interessante porque a gente não evolui em situações agradáveis, fáceis, Não, tranquilas. A gente só evolui no desafio, né? Na só. dor, na luta, no sofrimento. Mesmo que depois venha o conforto, mas a gente tem que passar por aquela dor. Se a Certeza. pessoa tirar na loteria e for fazer uma viagem em volta do mundo, em navios, aviões, em festas, volta pior do que foi, né? Ou volta a mesma pessoa, mas você que passou por essa viagem aí tão difícil, tão desafiadora, voltou renovada. Não só você, como outras pessoas, né? Que ficaram ali no entorno desse seu caso, como sua irmã, sua mãe, e E tanta minha gente. família todinha, meus pais são separados, e Uhum. aí tudo isso serviu para unir toda a família, assim, Pois acabou é. as desavenças, as brigas, Uhum. acabou tudo. É todo mundo amigo agora, todo mundo já Exato. passamos o Natal juntos. Uhum. Então, assim, não tem um mal que não traga um bem, né? E é como Exato. você diz, e como tem aquela velha frase que diz: quando você não aprende no amor, aprende na dor. É. Foi assim que eu A gente só aprendi. aprende, ou aprende no amor ou na dor, é verdade. Só É, tem essas duas formas. No prazer, digamos, nos momentos mais agradáveis da vida, a gente tem direito a eles também. Eles são necessários para que a gente possa suportar essa vida tão difícil. Mas não é ali que a gente está aprendendo, ali a gente está recebendo só um bônus. E a gente certeza. aprende mesmo nos desafios. Né? É verdade. E cada desafio que você enfrenta, você se sente mais forte. Imagina a Dayana daqui a uns 30 anos, hein? Madura. Imagina. Imagina. Com mais 30 realmente. Imagina. Você ainda tem muito tempo pela frente, mas já Pois é. viveu uma grande experiência. E com relação ao propósito da vida, na minha opinião, é o seguinte: não existe um propósito. Pode Tem até vários. existir, mas existe assim, a cada dia o seu propósito, entende? Hoje o teu propósito é falar sobre essa tua experiência para o mundo, porque dentro em breve essa tua experiência vai ser uma das mais conhecidas no mundo, porque você já falou em canais de muita audiência, né, como esse que foi publicado ontem, que tem mais de 150 mil inscritos. Esse nosso também percorre o mundo todo. Outras pessoas vão te conhecer e em breve você vai estar bem conhecido esse teu relato. E eu acho que já é um grande propósito atingido. É você falar, se dispor, né? Com tanta energia de falar sobre tudo isso.
Mas a cada dia tem o seu propósito. Pode ser que um dia o nosso propósito seja lavar uma pilha de pratos, mas é o propósito daquele dia, né? A gente tem que É o fazer. que temos para hoje. E pode ser que um dia você faça uma grande obra, crie quem sabe aí, uma instituição que possa ajudar pessoas. Mas a vida é muito mais simples, né? Ela não precisa ser feita de grandes obras. Pequenas obras a cada dia, de acordo com o que fosse aparecendo para a gente fazer, né? Com Hoje é certeza. isso. Hoje o nosso propósito foi fazer essa conversa. E eu vou editar e vou colocar aí no canal o mais breve possível, porque essa tua história tem que correr o mundo aí. Tá? Eu acho que ela está correndo o mundo mesmo, porque ultimamente eu tô recebendo muitas mensagens, né? É como eu estava dizendo. Eu até abri meu Instagram, que meu Instagram era privado. Só que aí as pessoas enviavam mensagens e ficava naquela caixinha lá oculta. Eu não via quem não Sim. era, quem eu não seguia, quem não era amigo e tal. Aí eu peguei e abri, né? Aí me deram uma sugestão, olha, abra seu Instagram, deixa aberto, porque agora que queira ou que não queira, você se torna uma pessoa pública, É verdade. né? Aí eu abri o Instagram e estou recebendo, assim, um feedback bacana, as pessoas comentando mesmo e dizendo, olha, parabéns, que bonita a sua história e tal, sabe? Uma história de muita fé também, porque hoje eu tenho minha fé renovada. Hoje eu acredito, assim, que nada nesse mundo é por acaso, que tudo é da vontade de Deus, que assim, Uhum. e tudo é uma proteção divina, sabe? Eu costumo dizer que a voz que me guiava, que me seguia, eu, 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 eu espero, eu creio muito que era como se fosse a voz de uma santa, sabe? Eu disse, meu Deus, Sim. só pode ser Nossa Senhora. Porque eu Uhum. sempre fui muito devota de Nossa Senhora Aparecida, e eu, sabe, minha mãe sempre pede por ela, inclusive, eu fui dar meu testemunho em algumas igrejas, inclusive evangélicas, e Uhum. eu falei dela, né, fui até criticado, mas aí eu olhei para o pastor e disse, senhor pastor, o senhor desobedece sua mãe? Aí ele disse, não. Eu disse, por que Jesus iria desobedecer a mãe dele? Jesus não vai negar um pedido da mãe, ela só está intercedendo por nós. Uhum. A mãe é soberana, a mãe é a dona da casa, é a dona do céu. Olha, Deus é um ser de infinitas faces, né? De Justamente. infinitos nomes, de infinitas imagens. Então, tudo aquilo que a gente acredita e coloca a nossa fé, nossa positividade, nosso amor, nossa devoção é Deus. É É. Deus. E é o Ele que não tem nome. eu falei, eu disse, olha, o que eu vi no plano espiritual me deixa mais ciente de que Deus, ele não quer templos, ele não quer um lugar fechado com quatro paredes e uma pessoa ali, oh meu Deus, não sei o quê. Não, Deus, ele quer amor, ele quer a caridade, a bondade, a gentileza, Entre nós. entre nós. Ele quer que tá lá nos dez mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não é capaz de amar o próximo, se você não consegue seguir o que diz um Pai Nosso, né? Perdoai aqueles que te ofenderam, então, assim, você não está aqui, você não entendeu ainda o porquê está aqui. Exato. Você tem que entender. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu precisei passar por isso para eu entender que a vida não vai acabar lá dentro do túmulo, que quando colocaram meu caixão ali no túmulo, pronto, acabou-se. Não, ali é o começo, eu Exatamente. acredito que aqui nós estamos de passagem. Né? O É. nosso corpo, ele é uma cascata, uma coisa emprestada por Uhum. Deus. E Inclusive, o próprio corpo, ele não acaba ali. Ele se transforma ali. Ele volta para a terra de onde veio, ele devolve para a água que estava emprestada a ele, devolve para a terra que estava nele.
os minerais, até o ar que está nele ali, os gases voltam para a atmosfera, o corpo se transforma, ele volta para o lugar de onde ele veio. E a gente também, nossa energia volta para o lugar de onde veio. Nada morre, nem o corpo morre. Pois é. E tem gente que acha que vive loucamente e diz, tô nem aí não, morreu, se acabou. Mas não é assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que um dos meus propósitos também é fazer com que essas pessoas que vivem assim, como se não houvesse amanhã, elas caiam na real e entendam que elas precisam cuidar bem do seu corpo, da sua mente, da alma, do espírito, né? E tá aqui nessa terra, minha gente. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça, ajude, né? Ajude. Eu sempre, assim, desde criança, meus pais, eles sempre foram muito caridosos. E aí eu cresci nisso aí também, né? Uhum. E hoje eu acho que eu acho que eu ainda não ajudei metade do que era para me ajudar. E assim, às vezes eu fico pensando, meu Deus do céu. Mas eu tô, por exemplo, tô num lugar, passo um mendigo, se eu fico com peso na consciência, se eu não tiver um dinheiro ali trocado na hora para dar. E agora com esse negócio de Pix, ninguém anda mais com dinheiro, né? Aí, verdade. mãe é quem diz, minha filha, você não anda mais com pão, com dinheiro para comprar um pão com um doido. Mas daqui a pouco as pessoas que pedem na rua vão colocar o Pix na plaquinha, né? Meu Pix. Meu Pix. Não, eu Aceito não duvido, não. Eu não duvido, não, que chegar isso, não. É o jeito, né? Porque senão não ganha mais nada. Pois é, porque ninguém mais pega mais no papel, no dinheiro, na moeda, né? Exato. Ninguém pega mais, tá? Cada vez mais raro. Daiane, eu te agradeço do fundo do meu coração por essa nossa conversa. Aprendi muito com você. A gente, por mais que saiba, a gente está precisando sempre ter essa injeção, né, constante, porque a vida nos puxa para muitos lados. Se a gente não estiver se alimentando o tempo todo, a gente termina indo para um lado que não devia ir, né? Às vezes até pensando que está fazendo bem, mas você não está. Às vezes está fazendo mal a si mesmo, né? Então é preciso sempre estar renovando, e essa nossa conversa me renovou muito. Amém. E eu só vou parar agora por conta das nossas limitações. São 9h10. Eu ainda vou preparar uma aula que eu vou dar amanhã. Mas tenho certeza que vai ser boa. Que bom. Vai inspirado. Com certeza. Essa energia aí. Ilumine você. Você é professor de quê? Eu sou professor de História da Arte, porque eu sou arquiteto, então sou ligado à História da Arte. Sou historiador também, né? Eu tenho mestrado e doutorado em História, então eu dou aula de História da Arte. E dou aula de Sociologia Urbana também. Então, eu entendo, levo os alunos a compreender as cidades, né? Como as cidades funcionam, como surgem os espaços públicos, os espaços urbanos, como eles são condicionados pelas relações entre as pessoas. Então, arte, relações interpessoais, espiritualidade, está tudo relacionado. Está tudo interligado. Uma coisa ajuda a outra, né? Pois é, pois eu que agradeço, né, o convite, estou à disposição também, no que você precisar. Obrigado. Quando você for publicar aí no canal, me avise para eu assistir. Aviso, sim. E também divulgar aqui nas redes sociais para as pessoas assistirem também, né? Okay. No mais, eu só tenho a agradecer e dizer que Deus lhe abençoe, você continue buscando histórias assim como a minha, para ajudar, né? Porque eu já percebi que realmente, quando você fala, qualquer assunto você acaba ajudando. Ajuda uma pessoa ou outra, aquela palavra que você está dando ali vai tocar alguém em algum lugar que está precisando ouvir aquilo ali. Então, assim... Isso. Que Deus, né? Não sou eu que busco, é Ele que envia. Enquanto eu tiver condições de estar aqui publicando, né, trabalhando nesse sentido, estou à disposição dele para todas as histórias que ele me enviar eu poder publicar aqui. Quando não tiver mais, aí eu vou fazer outra coisa. Pois ele vai enviar mais. Amém. Vai enviar mais, seu canal vai crescer mais.
E se Deus quiser, você vai ter muitos seguidores que vão escutar suas histórias, dos seus convidados. Amém. Viu? Obrigado. De nada. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Volte sempre. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 20 horas lançando sempre vídeos novos.